raríssimos, René de Paula Júnior falando, gravando em condições um pouco fora do padrão, né? As poucas vezes que eu gravei aqui nesse cantinho, eu gravei sentado, porque normalmente eu estou gravando no carro, a caminho do trabalho, ou eu estou gravando de pé ali para o Roda e Avisa, num cenário meio maluco que eu inventei, mas a questão eu acordei ontem com uma ideia na cabeça realmente fervilhando, sobretudo porque eu tinha dormido mal. No meio da noite, uma turma de fãs de futebol estava andando pela rua e cantando hinos, tal, isso me tirou o sono, e aí várias coisas se conectaram. Eu falei, nossa, no caminho para o trabalho, hoje eu quero gravar um episódio que envolve inclusive um artigo que o Pedro Doria escreveu para o Estadão, sobre Google e Amazon produzindo hardware e vendendo hardware, e eu estava com essa ideia na cabeça, mas aí o que acontece? Eu não pude usar meu carro aquele dia e eu acabei indo de táxi, e num táxi eu acho que até já gravei, mas eu gosto tanto de conversar com taxistas que isso ficou para segundo plano. Então eu estou aproveitando hoje, sábado, para gravar de pé, inclusive, para ver se isso me força a ser mais breve. Quando a gente está sentado é muito mais fácil você ser prolixo. Então esse é o contexto todo, esse cenário um pouco diferente. E a questão aqui sim, tem a ver com hardware, Google, Apple, Amazon e Facebook também, e com o próprio futebol na madrugada. A questão é que por algum defeito congênito, eu sou completamente imune à paixão futebolística. Eu tenho inclusive uma dificuldade muito grande de entender, né, de me colocar no lugar das pessoas, porque é uma emoção tão intensa. E numa conversa dias atrás com o Alexandre Bessa, um bom amigo, a gente estava comentando que, puxa, é capaz do cara trocar de religião, mas dificilmente alguém troca de time. Isso deve realmente conversar com alguma coisa muito profunda. E é sobre conversar com coisas profundas que eu quero conversar com você, não tão profundo assim, sobre esses fabricantes de hardware. Eu tenho aqui uma tese, caro Pedro Doria, sobre diferenças entre Google e Facebooks. Logo eu vou falar de Spinoza aqui na história, que é um filósofo que eu gosto bastante. Não vou fingir que eu li tudo, obviamente não. O pouco que eu li já me impressionou muitíssimo. E a questão é a seguinte, para mim, que já tive um pouco de uma boa passagem pela engenharia antes de me formar em comunicações, o Google sempre teve uma pegada engenheirística, né? Existem problemas, nós vamos criar a melhor solução possível para esses problemas. E foi o que o Google realmente inovou muito com a história da busca, e o império todo do Google vem daí. Só que se eu fosse resumir o que o Google é muito bom, o Google é muito bom em tudo que diz respeito à vontade. Você quer saber, você procura no Google. Tá? Você quer comprar, você procura no Google. Você quer chegar, né? Por justamente adressar ou por atender tão bem as nossas vontades que o Google é imbatível. Mas a questão é, quantas vezes por dia você tem vontades? Algumas vezes, né? E também uma vez que você tem uma vontade, ela está satisfeita, isso para por ali. Tanto que a nossa relação típica com o Google até pouco tempo atrás era pontual. Eu entrava no Google, saía e acabou. Você não fica 2 horas no Google. Não, porque ele resolvia uma questão finita. E aí entra Spinoza, um filósofo absolutamente genial, que distingue o que ele chama de paixões infinitas. São aquelas paixões que não têm fim, né? O desejo, por exemplo, é infinito. A ansiedade, a esperança, são coisas infinitas, porque eles nunca se saciam, né? E, na verdade, eu acho que a grande sacada do Facebook foi não pensar de uma maneira engenheirística e pensar com base em coisas infinitas, insaciáveis. A nossa curiosidade é insaciável, o nosso voyeurismo é insaciável, o nosso desejo é insaciável. E aí ele cria uma plataforma que, na verdade, quando você entra, você não está querendo nada, você entra por um impulso, ele é especialmente afinado, né, bastante evoluído, lapidado, para justamente manter esse seu desejo infinito aceso. E você passa um tempo, quanto tempo você tiver, você inventa um outro tempo para plataformas como o Facebook. Não só o Facebook, o Instagram também tem uma lógica parecida, Pinterest, Tinder, tantos eles são baseados no desejo infinito, e você fica ali não só interagindo e se expondo à mídia, mas também
dando cada vez mais informações sobre você mesmo. Eu acho que isso sempre foi a inveja do Google, né? O Google nunca conseguiu fazer parte da sua vida dessa maneira. Ele tinha uma relação pragmática, utilitária, jamais uma relação de desejo, né? E nesse sentido, voltando também a coisas profundas, eu quero falar um pouco da Apple, que eu também tenho minhas teorias a respeito. A Apple, eu acho que ela conseguiu plugar em algumas coisas muito profundas da natureza humana. Uma delas é essa questão da lealdade, do pertencimento, né? A hora que você é um fã, um fanboy da Apple, você ama a marca Apple, você ama a marca Apple como você ama a bandeira do Corinthians, como você ama a bandeira do São Paulo, não sei qual é seu time, não tenho a menor ideia, né? Mas ela conseguiu plugar justamente nesse tipo de lealdade, né? Esse tipo de lealdade incondicional e muito forte. Você praticamente ama a marca, o que é uma coisa bastante inédita, sobretudo em termos de tecnologia. Eu acho que a Apple também conseguiu plugar numa coisa muito profunda da natureza humana, que é esse nosso anseio pela pureza, né? A pureza, que está em tantas manifestações da cultura humana, desde a pureza do alimento, a pureza do ar, a pureza, até coisas ruins, como a pureza étnica e tal, mas ele tem essa coisa da pureza, né? Ele é branco, ele é limpinho, ali não entra nada, ele é puro, ele pluga. A Apple plugou ali muito bem, né? E o que acontece? Eu acho que esses movimentos que o Google faz, a Amazon faz, a Apple faz, de tentar criar assistentes e hardwares que vão fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, é justamente para tentar ir além dessa relação utilitária. Você não fica passeando na Amazon, você não fala, eu vou ficar 2 horas olhando a Amazon. Não, você entra na Amazon e nesse sentido ela é imbatível, você encontra, você compra, ela entrega, acabou. Próximo, né? Talvez ela consiga te chamar a atenção com uma newsletter bem feita, com uma recomendação de produto. Nesse ponto eles são muito bons também. Mas, de novo, é uma relação que se sacia, né? E aí, como é que você faz para plugar ou fazer parte da vida, como se você fosse parte da família das pessoas? Eu acho que é nesse sentido que o Google, a Apple e mesmo a Amazon estão tentando se aventurar, porque eles não conseguiram de outra maneira, eles não tiveram o talento, né? Eles não tiveram a intuição, eles não tiveram a capacidade que o Facebook teve de justamente cativar essa coisa infinita em que você voluntariamente se entrega tanto e por tanto tempo. Então, a minha visão é sobre por que de repente o Google está fazendo o Google Home, por que uma Apple tem a Siri, por que a Amazon tem a Echo, é justamente essa tentativa de transpor a transação pragmática, transpor a transação pontual, né? Tentar criar um ponto de contato contínuo, né? Tentar absorver o máximo de informações de outras maneiras. Então, meus caros, espero que essa gravação no sábado à tarde tenha ficado razoável. Eu não tenho assistente, então nunca sei se o enquadramento está bom ou não, se o áudio está ficando bom ou não, mas eu estou tentando também, de alguma maneira, plugar em algo que eu acho fundamental, que é o senso do quê? De confiança, de autenticidade, né? De saber que nada aqui está sendo photoshopado, nada aqui tem uma agenda, ninguém aqui está posando de bacana, eu estou simplesmente abrindo o coração e os meus pensamentos mais mal acabados, né? Ainda por costurar. Aliás, Pedro Doria, parabéns, porque eu admiro jornalistas, sobretudo por eles serem tão diferentes de mim. O jornalista tem aquele trabalho metódico, né? Aquela preocupação com a exatidão, com a imparcialidade, e eu, como radialista que sou, posso me dar ao luxo de gravar uma coisa improvisada, falando alguma coisa sem referência nenhuma e sem nenhuma comprovação acadêmica, até que tem lá os seus encantos. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, e até a próxima.